Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês que estão aí do outro lado. Que honra que vocês estão aí perseverando. Deus abençoe a cada aluno que está conosco. Pegou o seu material? Ainda não? Pega o seu material de apoio. Aquele caderno, eu também estou recomendando para todos os nossos alunos para pegar também um caderno para sermões. Por que não? Um caderno para apontamento e um caderno de rascunho para fazer os seus possíveis sermões. Que Deus abençoe você do outro lado, você que tem orado por nós. E vamos estudar mais um pouquinho a palavra do Senhor, dando continuidade para falar um pouco mais sobre Paulo. E eu quero falar um pouco sobre Apolo. O que Apolo tem para nos ensinar? Bora! Irmãos, vamos continuar falando um pouco mais de Paulo. Eu fiquei devendo para vocês quanto que ele foi chamado de apóstolo. Que você vai colocar aí, ó, apóstolo significa enviado. Apóstolo significa enviado. Pergunta que ninguém fez, eu vou fazer. Um aluno perguntou para mim: existe apóstolo hoje? Eita, difícil. Existem apóstolos hoje? Vamos lá, irmão. Igual aqueles apóstolos, eu nunca vi mais. Pode ser que tenha aí, em algum planeta. Não existem mais igual aqueles. Paulo, Barnabé também, entre outros. Agora, apóstolo é dom? É. Vamos colocar aí, irmãos. Existem apóstolos hoje? Você vai responder assim, ó. Sim. Mesmo que você não gostou, eu sei que está difícil. Se perguntarem para mim, você viu algum apóstolo por aí? Não. Eu não conheço. Pronto. Mas existem? Existe. É dom? É dom, Gabriel. Efésios 4:11. Vamos para a Bíblia? Eu sei que você do outro lado, meu Deus, um de vocês aí é pastoreado. Deus abençoe o apóstolo. Eu sei, meu Deus do céu, fala para ele não ficar bravo comigo. Agora, quais são as características do apóstolo? Ver se o apóstolo que te guia é isso. Ele é um fundador de igreja, é alguém que é habilitado na pregação. Então o apóstolo não era para ficar só ali. Qual que é um grande exemplo? Eu vou para o extremo. Paulo era apóstolo? Sem dúvida. Era um fundador de igreja. Um apóstolo é enviado. Eu vou provar isso na Bíblia. É que não vai dar para ler. Você vai colocar aí, ó. Existe? Sim. Bíblia. Efésios 4:11. São dons ministeriais. 4:11. Efésios 4:11. Esse apóstolo, irmão, é aquele que planta a igreja, deixa obreiros e, ó, linha na Bíblia. Isso é um apóstolo. Existe esse tipo de apóstolo hoje? Deve haver. Agora, é bíblico? É bíblico, Marcos. É bíblico. Agora, tem alguns ministérios que não têm essa nomenclatura, como costume. Ok. E o apóstolo não precisa ser enviado. Ó, outro sim, não é o que auto se consagra. Eu sei que vocês não conhecem, mas lá em Santa Bárbara, meu Deus, irmão online aí. Lá em Santa Bárbara, o cara, eu me consagro ao apóstolo. Pega o óleo, ó. Aleluia. Tem visão. Não. Tem que ser enviado. Consagrado. Separado. Ter feito algo. Eu falei para você que Paulo já estava pregando, já estava camelando. Ele não chegou a ser em Jerusalém e começou a ser enviado. Grifem essa curiosidade bíblica importante. Quem que enviou Paulo para a obra missionária não foi Jerusalém. Também. E isso, a primeira foi ele mesmo, o Espírito Santo. Boa resposta, foi o Espírito Santo que separou. Mas a igreja que enviou foi Antioquia, da Psídia. Não foi Jerusalém. Eu estou falando da igreja que deveria ser o negócio da igreja de missões. Não foi. Claro que enviaram outros, mas não Paulo. Lembra que eles tinham uma cisma, né? Barnabé que introduziu ele para Jerusalém. Mas ele não foi bem quisto. Tinha um problema. Pode falar. O problema também que hoje os apóstolos de hoje querem trazer o judaísmo para a igreja. Alguns apóstolos, é claro que você não ouviu, os nossos alunos abordou a seguinte fala, que
Os apóstolos hoje, segundo um dos nossos alunos, querem trazer o judaísmo para as igrejas. Isto é verídico. Hoje agora estão com uma escola sacerdotal, aí é papismo, né? Mas traz lá talit, né? Agora tem um agora que está com kippah na nossa área lá. Não, judaizar já era. Cristo, irmãos, rompeu com essa era da lei na cruz, tá? Vamos para mais Bíblia. Quanto que eles foram chamados de apóstolos? Atos 14, 4. Eu tenho que correr, tá, irmãos? Então ele foi reconhecido aí, e dividiu a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Paulo já estava englobado nisso daqui. Você vai ver que o contexto, no meu título está aqui, Paulo e Barnabé em Icônio. Ele já era considerado como um apóstolo, mas não foi reconhecido um apóstolo automaticamente. Isso que eu quero dizer para vocês, não foi. Hoje estão se consagrando as pessoas à fornada. Estava conversando com um nobre obreiro hoje, o cara não tinha nem experiência, não manejava a Bíblia e já é um obreiro, presbítero. Está engateando no Evangelho, não sabe do que é doutrinas. Você precisa entender um pouco de soteriologia, de raumatologia, próxima matéria. Precisa entender como que foi criado, como que Cristo veio, o que é kenoses, a humanidade, a divindade de Cristo. Precisa saber esse básico sim, irmãos. Como que vai pregar o Evangelho desse jeito? Ainda, Atos 15 e o versículo de número, deixa eu ver, marquei, 25. Pareceu-nos bem reunidos, concernente, eleger alguns homens e enviá-los. Isso aí que é a palavra apóstolos, o enviado. Apóstolo é o enviado. A vós, com os nossos amados, Barnabé e Paulo. Paulo e Barnabé eram apóstolos também. E aqui, irmãos, é claro que eu não vou conseguir fazer uma grande explanação sobre Paulo, porque não é meu intuito. Eu deixei 2 versículos para trás propositalmente, aos nossos alunos também, que devem ter anotado. Vamos para Marcos capítulo 16 e versículo 17. Deixei 2 versículos. Para quem que é a pregação? Quem que deve pregar? Anotem. Aí é Jesus falando, hein? Vou começar do maior para o menor. Vou começar com Jesus. Bora para Jesus. Quem leu? Ninguém? E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Maravilha, deixa eu ver aqui o versículo. É isso? É o 15, Etienne. Aproveita aí, Lê. Quem anotou, pode ser do 15 ao 17, mas o 15 é o preciso. Para quem que deve ser, quem que deve pregar, Etienne? E disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem que é? Nós. Aí, para você entender aquele papo lá do primeiro time da nossa aula, e os alunos que estão na sequência, poder, experiência, está aqui, ó, uma delas. E esses sinais seguirão. Olha um título de uma mensagem: não precisa correr atrás de sinal, ele te segue. Não precisa ir atrás de sinais. As pessoas hoje estão muito atrás de igreja, de homens, de reveladura, revelamento, profetada. Ou lá na igreja, lá o cara profetiza mesmo. Ele olha para você assim, já era. Irmãos, não vai. Os sinais seguirão aos que creem. Fique em paz. Os sinais seguirão aos que creem. Está aqui, ó, em meu nome, o que ele leu, e etc. Mais um versículo bíblico, e agora eu fui do maior que é Jesus. Para quem que deve ser a pregação? E agora eu vou para Paulo, para a gente finalizar esse time aí do Paulo. 1 Coríntios 9, 16. Para quem que é? Agora Paulo, irmão, ele dá um choque. Ele choca todos nós. Quando você lê com todo cuidado, você vai ver que ele acaba chocando. Você não pode negligenciar. 9,16, lendo. Porque
se anuncio o Evangelho. 1 Coríntios 9,16 na área. Isso. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Parou. Primeiro time aí, ó. É pregador? Não se glorie. Porque é obrigação. Mas não está na Bíblia? Calma. Vamos lá. Pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Para todos que estão aqui, irmãos, esse versículo, se você não marcou nada, coloca isso aí na tábua do seu coração. 1 Coríntios 9,16. Me é imposta. Aceitou? Teve um encontro com Cristo? Não foi em Damasco, mas você deve ter um encontro, você teve. Não sei, alguns teve na igreja, outros no culto doméstico, etc. Mas você teve um encontro com Cristo? É imposta. Mas isso está na Bíblia? Acabei de ler. Eu fui do maior, que é Jesus, ide. Ele não pediu opção, vai. E agora eu venho para Paulo. E ainda coloca mais fogo na lenha, porque ele fala o seguinte: é-me imposto, isso é obrigado. Eu sou obrigado. E no final ele fala: e ai de mim! E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Vocês que estão todos aqui me ouvindo e não foram escolhidos para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Todos. Não fiquem habitolados somente no microfone público. Todos nós. Nós estamos com uma geração que está levantando muito pregador, mas de púlpito. Lá fora, acabou. Se foi. E aí eu coloquei aqui, irmãos, uma outra parte da aula para a gente tentar ir para o livro, que é justamente eu falo sobre Apolo. Um versículo, você vai entender por que nós precisamos. Você que está aqui, eu sei que tem pregadores. Eu dou aula para pastores, eu dou aula para pregadores, advogados, empresários, enfim, independente do seu grau de intimidade com Deus. E também, irmãos, como você já é pregador há 10, 20 anos, já prega em congresso, ok. Eu vou apelar aqui para Apolo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 18. Atos 18, do 24 ao 26. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem, olha aí, ó, eloquente. Eloquência no caso aqui, irmãos, é elegância no falar. É o que sabe conduzir as palavras. O eloquente, para alguns evangélicos pentecostais, é o que grita. Nossa, que eloquente foi essa pregação. Você já ouviu isso? Não eloquente, né? Uma vez eu perguntei para o irmão, por que é eloquente? Grita. Isso não é eloquência, tá, irmão? Falar alto, ó, eu estou falando. Ó, estou dando tática para vocês, vai pregar, vai falar de Jesus, ó, mudei a fisionomia, eu preciso de colocar vida na pregação. Estou dando pulinho aqui, é o meu jeito, cada um tem o seu estilo. Você vai falar de Jesus, vai falar desse jeito. Jesus está aqui, quanto eu estou na presença de Deus. Mas irmão, fala alto, aleluia. Eu estou alegre. Quem está alegre igual a mim, levante a mão. Nossa, você já vê todo sol pó na igreja. Viu um irmão desse pregar? Ele era eloquente. Apolo era eloquente, não parou nisso, ó. E poderoso nas escrituras. Lembra que eu falei para vocês que eu dou aula para isso, dou aqui, está aqui tem um monte de pregador, pastores, está aqui, ó, presbítero, missionárias, está aqui, professoras, estão todos aqui. E este era instruído no caminho do Senhor, preste atenção, e fervoroso de espírito, falava e ensinava, meu Deus, olha que nós estamos falando, diligentemente as coisas do Senhor. Aí vem um adendo, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e declararam mais precisamente o caminho de Deus. Você viu que coisa legal? Pregava, eloquente, manchava de Bíblia, sabia expor, mas ainda faltava alguma coisa. Ainda falta alguma coisa para mim e para você. Sempre vai ter alguém para nos ensinar.
Áquila e Priscila perceberam isso. Eu coloquei aqui na lua. Apolo era eloquente, mas precisava de ajuda para pregar com mais exatidão. Uma outra versão fala que ele precisava de pregar com mais exatidão aquilo que ele já tinha conhecimento. Por isso que também vocês estão estudando a palavra do Senhor. Eu não estou desmerecendo ninguém, irmãos. Eu me coloco no meu lugar. Com certeza aqui tem pessoas que pregam muito melhor do que a minha pessoa. Não estou com demagogia. Alunos online, tem um lá que, meu Deus usa demais esse homem. Só que eu preciso que você entenda que nós estamos nessa vida para aprender. O analfabeto funcional do século XXI não é aquele que não sabe ler nem escrever, não é mais somente isso. É aquele que não quer mais aprender, que pensa que sabe tudo. E ainda mais em se tratando de palavra de Deus, nós não sabemos quase nada. Então Apolo sabia pregar, mas ele não tinha exatidão. E aqui Priscila falou: nós vamos te ensinar. E acolheram ele e etc. Tendo em consideração, irmãos, essa rápida biografia, nós vamos voltar lá para o nosso livro. Na contemporaneidade na pregação pós-apostólica. E é claro que não vai dar para dar destaque com todos na página 5 do segundo livro. Página 5. E diz assim, irmãos, no terceiro parágrafo, pregador destacado, quarto parágrafo, pregador destacado, nesse período foi Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, irmão, merece todo o nosso respeito. Eu coloquei no primeiro parágrafo que não se produziu grandes pregadores nessa época aqui. Não se produziu. Alguns tiveram alguns destaque. E esse foi um. O Agostinho, irmão, deixou muito material literário, e pregava muito, isso daí eu não questiono. As obras literárias são questionáveis do ponto de vista bíblico? Sim, mas não é reservado à nossa aula, só estou falando que ele era um grande pregador. Vou continuar. Tido por muitos como o maior teólogo da antiguidade, converteu-se em Milão e nele uma exortação ouvida, fez toda a diferença, igual Lutero e tantos outros, né? Romanos 13, do 13 ao 14. Foi batizado por Ambrósio em 387. Antes de sua conversão, fora mestre de retórica. Por isso, em suas obras podem ser encontradas muitas instruções quanto à oratória. Pegava muito. Página número 6, irmãos. Contemporaneidade na pregação dos reformadores. Bom, irmãos, aqui os grandes pregadores que eu queria destacar na era contemporaneidade na pregação dos reformadores, sem dúvida nenhuma, Lutero e Calvino. Esses dois pregavam quase que todo dia. Deixaram pregações, muita pregação deixaram. A reforma marca um avivamento na pregação. Como fatores mais importantes, primeiro parágrafo, aí desde o avivamento, Zorzoli é um teólogo, tá? Destaca a nova ênfase na pregação como elemento vital na vida e na adoração, tendo a mensagem proferida por um pregador voltado ao lugar que a missa ouviu ocupado. Lembrando, irmãos, só retornando ao contexto histórico, os pré e os reformadores enfrentavam, sem dúvida nenhuma, a Igreja Católica, que destoava da palavra de Deus. O próprio Lutero mesmo, irmão, ao afixar as 95 teses, lá em Wittenberg, não era se rebelar com a Igreja Católica, ou fundar a Igreja Luterana, era continuar na Igreja Católica, mas ele queria que passasse por revisões. Porém, a Igreja Católica, irmão, dominava o meio, ofuscava a palavra, como infelizmente vivemos até nos dias de hoje. E se preparem para o próximo bimestre, nós vamos falar muito sobre o catolicismo romano, que deixa a palavra de lado, e a igreja e o Papa tem mais voz ou igual à Bíblia. A palavra de Deus está acima. A Igreja Católica prima muito pela tradição. Quem foi católico sabe do que eu estou falando. Prima muito pela tradição e não pela Bíblia.
O negócio é a tradição, o que o Papa diz. E eles já enfrentavam isso lá, naquela época. Tanto Zwinglio, como Wycliffe, que nós já estudamos, Lutero, Calvino e etc. Os pré-reformadores e os reformadores enfrentavam com forte veemência o poder papal daquela época e queriam trazer a Bíblia para os leigos. Não foi à toa que Martinho Lutero foi o primeiro tradutor da Bíblia para o alemão, porque ele queria que o povo tivesse condições de verificar como era a Bíblia. Então, o catolicismo se reserva ou monopoliza, deixando os leigos de fora só para os clérigos, diferente do que os reformadores queriam. Vamos continuar no nosso livro. Segundo parágrafo. Outra obra de homilética citada pelo mesmo autor é Eclesiastes, Civicus Senator Evangélicos de Erasmo, 1466 e 1536, se dividiu em 4 livros. O primeiro sobre a divindade, piedade, pureza, prudência e outras virtudes que o pregador deve cultivar. Grifem isso daí. O segundo sobre estudos que o pregador deve fazer, deve cultivar e deve fazer. Quem? Erasmo de Roterdã, está nos ensinando. Deve cultivar o segundo sobre estudos que o pregador deve fazer, os demais sobre figuras do discurso e o caráter do sacerdócio. Embora Martinho Lutero não tenha escrito uma obra específica sobre a arte de pregar, Bert destaca, outro teólogo, destaca suas palestras à mesa, das quais resume os seguintes preceitos homiléticos. Podemos perceber nesses conselhos de Lutero a preocupação de tornar a mensagem compreensível ao povo. Grifem, é bom pegar esse toque de Lutero. Torne a pregação acessível. Não deixe ela perder a simplicidade. Sejam simples. Não precisa, preste bem atenção, colocar palavras que nem você sabe. Eu nunca vi um povo aqui no Brasil especificamente querendo falar uma língua que nem domina. É muita gente falando hebraico e grego e aramaico sem saber. Alguns não sabem, nem a pronúncia sabe, e pensa que está ensinando. E para quem realmente sabe que ele está passando é vergonha. Então domine seu vocabulário, irmão, porque nem português a gente sabe falar direito. Nem o S a gente usa voltemos. Olha, nós voltemos hoje. Voltemos. O R. Isso que eu estou dando um toque para vocês, irmão, sem machucar ninguém, mas dá uma polida no seu vocabulário. Eu não estou falando para você incrementar uma palavra que você não sabe, mas dá uma polida no seu vocabulário. Obedeça quando você for ler a palavra de Deus, a pontuação, a vírgula. Não vai ler igual uma metralhadora. Respire, pelo amor de Deus. Tem gente que não consegue respirar. Eu sei que vocês não conhecem, mas na minha área lá tem 3 lá que, meu Deus, inclusive um quase perdeu o pai e dá um infarto. Eu não viro assim, o pregador que prega desse jeito, e muita gente está dando glória, porque gosta de ouvir. Vai morrer. Respire, irmão. Diafragma, sério. Mas a grande maioria prega assim. O povo, irmãos, incentiva isso. É isso que eu fico preocupado. Pensa que isso não de voz, falar desse jeito, olha aí, ó. Se não prega, como que ele prega? Ele fica assim, ó. Bíblia que é bom? Nada. Então, voltando, irmãos, podemos perceber nesses conselhos de Lutero a preocupação, já li, de tornar a mensagem compreensível ao povo, mais simples que compõe a congregação. Esta é uma das características principais dos reformadores desse período. Era tudo gente estudada, tá? Tudo gente estudada. Zwinglio, Lutero, Calvino, expert, graduações. Porém, eles pregavam simples, porque os clérigos daquela época pregavam em latim, muitas das vezes de costa para o povo. Era como se falasse Anno Domini Vocis Dei, aí olhar para o outro, amém. Não está entendendo nada e anda embalo. Era assim, irmão. Até na 1950, aqui no nosso país, era tudo, a liturgia era latim. Você pegava um folhetim em latim, aí olhava para o outro, não estou entendendo nada. Mas não vai dar amém, né? Isso.
fazia o símbolo da cruz e vamos que vamos. Ninguém estava entendendo nada, mas ficava lá. Às vezes o Papa lá, o padre estava amaldiçoando o povo, amém. Todos vão para aquele lugar, amém. Não dá amém não, irmão, amém assim seja. Então você precisa entender. E logo eu quero que vocês levem em consideração o seguinte, irmão, vai pregar? Pregue com simplicidade. Não abra mão da simplicidade. Continuemos. Com relação a João Calvino, vocês não estão na apostila não, vamos para o livro, irmão. Que foi o pastor da Aix-Saint-Péry em Genebra, na Suíça, podemos destacar a sua obra literária, que foi amplamente distribuída e lida em todas as partes da Europa, que influenciou grandemente o movimento reformador. Calvino, irmão, deixou ótimas obras. Só não falaram muito do Apocalipse, tanto Lutero como Calvino não deixaram muito material do Apocalipse, de cunho escatológico, melhorando o vocabulário. Mas pregações, irmão, foram exímios pregadores, deixaram muitas obras literárias de cunho teológico maravilhosos. É claro, lembrando, comecei falando para vocês sobre Paulo, sobre Apolo, homens bíblicos, Lutero, Zwinglio, Calvino. Se você for caçar a biografia dele apurada, todos eles tiveram falhas grotescas. Eu não estou falando para você segui-los, mas pregar, acabei de falar, ó, pegue esse toque de Erasmo, pegue essa questão de Calvino, de Lutero, mas nem tudo, porque eram homens falhos. E eu estou falando da obra inspirada, por isso que comecei a aula, o primeiro tempo da nossa aula, falando sobre Paulo e deixando uma série de versículos como nós devemos pregar. Aqui só são alguns toques, mas tem muita coisa boa, apesar de falhos que foram assim como nós. Último parágrafo da página 6, comentando 1 Timóteo 2:2, afirmou que precisamos não somente obedecer, Calvino, tá? A lei, os governantes, mas também em nossas orações, suplicar pela salvação deles, se baseando em 1 Timóteo 2:2, nós vamos ler. Cuidado, é que esse versículo não está à toa, eu vou te falar o que não pregar também, tá? Lendo, 1 Timóteo 2:2. Quem achou, gente? Mais 10 minutinhos. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Bom, para você ter uma vida de paz, de tranquilidade, conforme é profecia, ó, não precisa duvidar, viu? Se fosse eu profetizando, caberia uma dúvida. Mas é um versículo profético para a grande maioria do que está aqui. Quer viver uma vida de paz? E é Paulo que está escrevendo. E aí ele estava preso pelo poder na época, o poder da época. Ele poderia amaldiçoar, mas ele está falando para orar pelas autoridades. O que não pregar no púlpito, evite política. Evite política. Somos seres politizados? Somos, tá, irmão? Eu não sou ignorante. Eu sei em quem votar, eu sei em quem eu votei, orei por isso, não me arrependo, tenho minha questão conservadora, mas eu não posso pregar isso no público. Um grande celeuma da última eleição foi que aflorou o posicionamento polarizado das pessoas. Um era do partido A e o outro do partido B, porque eu estou online, então eu tenho que me policiar. É que alguém pega alguma coisa aí. Um ficava do partido A. Eu sou do companheiro. E o outro, tira um para lá, tira um para cá. Eu sei que vocês não conhecem isso, eu só estou imitando assim. Eu sei que vocês não conhecem quem eu estou imitando. Então, um ficou desse lado, o outro ficou desse lado. A igreja ficou discutindo, dividida. É só para a gente pensar. Vamos chegar numa eleição de novo. Púlpito não. Porque você pode machucar alguém desnecessariamente. Mas está tudo de mal a pior. Qual que é a minha função? Quem responde comigo? Está na Bíblia.
Porque de repente você pega alguém fora, não está dando para comprar isso, não está dando, está horrível. Está aqui evangelho. Eu não estou falando que o evangelho vai, preste bem atenção, mudar o preço da. Não, não é isso, não é isso. Só que Cristo falou para a gente não se preocupar com isso. Vocês se lembram de Mateus 6,33? Claro, buscai primeiro o reino, e toda a sua justiça, e todas essas coisas, né, as demais, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Pergunto para os alunos, quem se lembra? Alunos que estão aí, do outro lado, quais são aquelas coisas? Querem ir para a Bíblia ou sabem? Não, né? Vamos lá. Todo mundo abrindo a Bíblia. Mateus. Está finalizando, gente. Tenho vocês cansados. Mateus 6. O versículo é o 25. Cristo está falando e Cristo percebeu que os discípulos, os que estavam acompanhando essa pregação aqui, estavam preocupados. Olha a preocupação deles. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. O que vocês vão comer? Está na Bíblia. Pelo que vocês vão beber. O que vocês vão vestir? Pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento? Aí vamos para o 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas. Quais são essas outras coisas? Acabei de ler. Contexto, viu, irmãos? Fácil. Isso é exegese. Quais são essas outras coisas? Quais são todas essas coisas, Elza? São vestimenta, e o povo está preocupado. Não sei se nós vamos comer amanhã. Mas Cristo está aqui, ó, com uma palavra de esperança. Não fique preocupado, me segue. Segue o reino. Você é capaz de falar para o irmão do lado, não vai te faltar nada. Fala aí, irmão. Não vai. Está muito preocupado. Meu Deus, mas o serviço não está bom. Fica tranquilo. Está seguindo o reino e a justiça? Está aqui, ó. É Jesus que profetizou. O mestre que falou. E ainda um outro grande problema, irmãos, que eu preciso trazer para vocês aqui, que está no 34. Não fique inquieto pelo dia de amanhã. Nossa, do jeito que está, Brasil, calma. Porque o dia de amanhã, na verdade, palavras minhas agora, não é da sua conta. Não está isso na Bíblia, tá? Ah, mas amanhã você não sabe. Você não sabe nem se vai estar vivo daqui 10 minutos, irmão. Nós não sabemos. Eu estou pautado na Bíblia. Então aqui Calvino, ao invés, porque ele saiu quase que enxotado da Suíça, não queria mais ver ele pregando contra a Igreja Católica, contra o papado, não queriam. Contra o sistema, ao invés de falar assim, vamos orar. Ah, mas está tudo ruim. Vamos orar. Essa é a grande diferença do verdadeiro cristianismo. Orem. Votar, já que eu falei nisso, votem. Você vai fazer slogan para alguém? Não. Cada um é cada um. E tem que haver um respeito mútuo. Porque senão fica uma igreja dividida, polarizada desnecessariamente. Ao invés de estar ganhando, a igreja acaba perdendo. Vamos ler só mais um pouquinho aqui, ó. Comentando o Salmo 82, verso 3, afirmou ele: um justo e bem equilibrado governo será distribuído por manter os direitos dos pobres e dos aflitos. Sua pregação, Calvino, levou a igreja de Genebra a batalhar contra os juros elevados, a lutar por oportunidade de emprego e tudo aquilo que era pertinente a uma sociedade secular e humana. Finalizo aqui só para você pensar, irmãos, aonde o evangelho chega, muda até o meio social. Muda até o meio social. Eu queria que vocês pesquisassem, e para os alunos também que estão me ouvindo, no nosso Instituto El Shaddai, nossos alunos que fazem, trabalhinho para casa, pesquisar sobre a criação da escola dominical na Inglaterra, para vocês não errarem. Quem que criou? O cara tinha um nome lindo, hein? Que nome bonito. Robert. No Brasil,
também se criou um camarada no Rio de Janeiro chamado Robert. Que coisa! Quando vocês pesquisarem, irmãos, e o que isso tem a ver com a nossa aula? Principalmente o da Inglaterra observou que as crianças rotas e sem ofício estavam se deteriorando a cada dia mais. E quando ele fundou a escola bíblica dominical, trazendo as crianças para o ambiente bíblico, mudou. E você vai observar pesquisando. Essa pesquisa, eu queria muito que você resumisse e colocasse no seu caderno de anotação. Porque um dia, você pode usar isso até como mesmo um meio para você pregar nas vinhetinhas que vocês estão fazendo. Olha, aconteceu isso. A escola bíblica dominical surgiu oficialmente na Inglaterra desse jeito. E no Brasil, você vai entender como que surgiu também. Que Deus abençoe a todos os nossos amados alunos e vocês também, aí do outro lado. O meu muito obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser.